Vamos lá então, meus irmãos, começando nossa 9ª aula, já oramos, como é costume, graça e paz mais uma vez. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. É com muita alegria que hoje vai ser a nossa última aula, querendo Deus. Estaremos trabalhando no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Evangelho de João e Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Eu quero ler um texto bíblico, como é costume, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24. Atos 20, 24. Quem achou pode ler para nós. Vou ler. 24, né? Isso. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo foi um discípulo extraordinário. Extraordinário. É admirável ver o estilo de vida dele, a forma dele, a conduta, a maneira em que ele sempre se posicionou e o amor que ele tinha à causa de Cristo. E semelhante ao apóstolo Paulo, nós temos também os 12 apóstolos. Eu poderia dizer também que no Novo Testamento temos outras pessoas que foram muito especiais, como Barnabé, que foi um homem cheio do Espírito Santo, Silas, ou Silvano, Timóteo, e um outro servo de Deus que foi o último dos profetas da Antiga Aliança e o primeiro profeta da Nova Aliança, que é João Batista, o maior nascido do ventre de mulheres. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem foi, na opinião de vocês, o maior líder da Igreja do Novo Testamento? O maior líder. Dei alguns nomes, temos algumas mulheres, temos Maria Madalena também, temos Isabel, temos Zacarias, temos própria Maria, mãe de Jesus. Quem foi o maior líder do Novo Testamento? Você inclui com o advento da chegada de Paulo também? Sim. O líder é Paulo, não tem jeito, né? A maior influência da igreja, a maior contribuição para a igreja foi de Paulo. De Paulo, né? Irmã Cleusa, pode falar, Júnior, continua. Paulo ele exerce um protagonismo gigantesco. Gigantesco. Irmã Cleusa e irmã Maísa, para vocês, qual foi o maior líder da Igreja do Novo Testamento? Concordo com o irmão Júnior, ia falar a mesma coisa. Também, eu acho que é Paulo. Muito bem. Quando nós falamos, e essa pergunta eu fiz ela de propósito, não foi pegadinha, foi porque realmente Paulo ele é o maior protagonista. E isso não temos o que falar. No entanto, comparando Paulo e João Batista, Jesus disse que dos nascidos de ventre de mulher, ou seja, daqueles que tiveram privilégio, como nós, como os apóstolos e como qualquer um que nasceu do ventre de mulher, exceto Adão e Eva, né? Se a gente for partir desse pressuposto, excetuando o próprio Cristo que falou isso, não houve ninguém como João. Então, pelas palavras de Jesus, seria João, né? Olhando pelo elogio de Jesus a João. No entanto, é claro, estou comentando aqui, mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar porque quando nós pensamos na Igreja do Novo Testamento, e essa minha pergunta, essa minha indagação foi de propósito, e eu não tenho dúvida que vocês iriam dizer de Paulo mesmo tendo os apóstolos e João Batista e etc e tal, ou até mesmo Maria, né, mãe de Jesus. O que acontece, irmãos? A gente esquece de algo
que está subjacente a todos eles. Sabe quem é? E sabe quem foi? Vamos lá. Atos 1:8. E agora eu vou reformular a pergunta de novo para vocês, depois dessa leitura, e vocês vão entender que o maior líder da igreja do Novo Testamento, claro, tirando Jesus, é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Aí já não está fora da curva, né? Não tem como. Não tem como, né? Como, não. Não tem como. Portais, uma coisa. Uma coisa é os seres humanos, né, Júnior? E outra coisa é o ser divino. Mas sabe por que eu fiz a pergunta, Júnior? Porque na grande maioria das vezes que nós estudamos o Novo Testamento, nós estudamos os evangelhos, falamos dos apóstolos, falamos da grandeza apostólica, desses discípulos que foram vasos extraordinários, nós muitas vezes valorizamos sim a obra do Espírito Santo neles, mas nós acabamos não dando o devido destaque ao Espírito Santo o quanto ele merece. Claro. Então, quando Jesus estava nos seus 3 anos e meio de ministério, nós damos a ele um ministério singular porque ele veio em forma corpórea. Ele era Deus e era homem. O Espírito Santo não foi homem, só é o próprio Deus entre nós de forma invisível. Na vida dos apóstolos e da igreja primitiva. Mas, na realidade, se não fosse ele na vida de Jesus, batizando Jesus, capacitando para o ministério, e até mesmo ressuscitando Jesus, e depois elevando Jesus aos céus, e se não fosse o Espírito Santo na vida apostólica, no dia de Pentecostes, sendo derramado sobre a igreja, e depois estando presente na igreja e na vida de cada discípulo, nenhum deles seriam o que foram. Nem nós seríamos o que somos. Ministério do Espírito Santo, né? Então, o maior líder do Novo Testamento, excetuando Jesus, não são nem os apóstolos, nem o próprio Paulo, com todo o seu protagonismo, mas é o Espírito Santo de Deus. Exatamente. E essa afirmação, eu aprendi ela tirando uma ideia de um material que nós estudamos aqui, que a gente estuda em teologia sistemática. Certa ocasião, lendo um dos nossos livros de teologia sistemática, o autor, ele mencionava isso, o Robles. O Espírito Santo, ele é o maior líder e ele é o maior influenciador. E tem vezes que nós, até hoje, no nosso ministério, nós não damos esse devido valor na altura de que ele merece. A gente, quando se sente instrumento do Espírito Santo, nós louvamos a ele, nós até valorizamos as pessoas pelo que elas realizam, mas nós acabamos nos esquecendo de prestigiá-lo e de adorá-lo e de depender dele por aquilo que de fato ele é. Porque, na realidade, o Espírito Santo acaba sendo um líder, que é Deus, mas ele é um líder invisível, onde ele usa pessoas, onde ele usou apóstolos, onde ele usou a Bíblia. Mas a gente esquece, talvez pelo fato dele ser invisível, de dar aquela valorização e de viver essa santa dependência diante dele, como de fato deveria ser. Então, eu quero ler Atos 1:8. Pode falar, Júnior, você ia dizer alguma coisa? Não, é que quando a gente começa a igreja, todos nós temos que tomar o cuidado de enaltecer demais a figura dos apóstolos e tirar a glória do Espírito Santo, né? Exatamente. Tira a glória, mas a gente acaba tendo uma conduta humanista. Ou talvez, Júnior, porque nós acabamos vivendo essa relação horizontal e humana, eu te vejo, você me vê, nós vemos os irmãos na igreja, nós vemos os grandes líderes na história, nós vemos a obra de Deus, nós vemos o que os apóstolos fizeram, então nós acabamos valorizando o que vemos, mas não o que não vemos. Verdade. Então, pode ser um gesto, talvez, ingênuo nosso? Sim. Maldoso? Não diria que é maldoso, um pouco ingênuo. E é por isso que eu fiz questão de ler de propósito o texto de Atos. De propósito fiz a condução dos apóstolos, a citação dos apóstolos João Batista e das mulheres, para poder mostrar que isso é o que
predomina na nossa maneira de pensar. Mas como disse o Hobbes nos Fundamentos da Nossa Fé, na hora que a gente começa estudando sobre a doutrina do Espírito Santo, ao ler um dia essa porção, aquilo entrou como uma flecha no meu coração, e a partir de então eu não me canso de ensinar que o maior líder do Novo Testamento e o maior líder na história da igreja cristã e o maior líder que existirá nos nossos dias e no futuro sempre foi, é e será o Espírito Santo. Sem ele, nós não somos nada. Sem ele, nós não faríamos nada. E se estamos fazendo alguma coisa e olhando para Jesus, é porque ele está invisivelmente nos atraindo à palavra dele, à pessoa de Jesus, e nos atraindo ao reino de Deus. E o que mais me fascina nessa liderança do Espírito Santo é porque ele não se afirma, dizendo nos nossos cultos, ou mesmo na Bíblia, me adorem, me glorifiquem, porque sou eu que estou conduzindo vocês. Ele nos usa, a gente sabe que a gente está sendo usado pelo Espírito Santo, mas a grande obra dele é levar o povo de Deus e os servos de Deus a exaltar Jesus. Ou seja, além de tudo, ele é humilde e discreto. A gente acaba olhando para os apóstolos, para qualquer figura e as suas ações, que não são ações dele, a gente olha como se fosse a habilidade deles. E não é. E não é. É o Espírito de Deus que está operando. Exatamente. A coragem que aqueles discípulos, não só Paulo, mas a gente fala, poxa, ali em Roma eles entraram cantando nas arenas. Exatamente. E eles sacrificados na arena, e eles entraram cantando. Exatamente. O Espírito Santo que deu toda essa força, essa coragem. E aqui foge agora qualquer conceito, seja ele tradicional, pentecostal, avivado. Todo cristão cristocêntrico, escriturístico, bíblico, sabe disso, que é por causa do Espírito Santo que a gente está aqui, e é por causa dele que a igreja está de pé e vai ser sempre uma igreja triunfante, e é por causa dele e que realmente pecadores como nós somos atraídos, e depois recebemos da parte dele dons, treinamos pessoas para a glória de Deus, porque sem ele a gente não faria nada. Então, para a gente encerrar essa reflexão, Atos 1:8, leia para nós, Júnior, por favor. Tá, peraí. Deu para entender, minhas irmãs? Deu para entender, Gil? Graça e paz, Gil. Sim. Graça e paz, pastor. Graça e paz, irmãos. Amém. Paz, irmão. Atos 1:8, né? Isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Você fala na sua versão, recebereis a virtude, não é? Já na minha versão, é um pouco diferente, porque ela vai mencionar, mas recebereis poder, ou dinamis, que vem daquela palavra que deriva-se dinamite. Então, irmãos, que o poder do Espírito Santo, que o dinamite de Deus sempre esteja sobre nós e que possamos sempre glorificar a Ele, porque sem Ele não faríamos coisa nenhuma. E se estamos aqui aprendendo das Escrituras, sendo ministrados pelas Escrituras, não é a virtude do pastor Raimundo, nem do nosso seminário, nem das nossas tradições, nem da nossa ortodoxia, mas é pela virtude do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, porque é Ele que tem aberto os nossos olhos, tem tocado no nosso coração. Tá bom? Então, deixo essa meditação para vocês e bora para o compartilhamento de aula. Tá bom? Bora. Joia. O nosso querido Dil já sabia disso, né, Dil? Já tinha falado isso no passado. E sempre vou estar falando, viu, irmãos? Essas são aquelas estacas que a gente martela e põe para segurar a tenda da nossa vida, que eu sempre vou lembrar, irmãos, porque
A gente não pode se esquecer disso, viu? A gente não pode se esquecer, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Então vamos lá, vamos para o compartilhamento dos slides. Vamos? Vamos. Vamos lá. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Vamos lá. Jesus Cristo... Não, peraí. É isso. Falamos sobre Mateus e Marcos. Evangelho de Lucas. Jesus Cristo, Salvador da humanidade. A pauta é Lucas, o homem, o médico, o historiador, o companheiro de Paulo, data e local da composição, destinatário e propósito, Lucas e Teófilo, estilo e linguagem, teologia básica. Vamos lá. A autoria. Pode ler para nós, Júnior. A visão de que Lucas Atos foi escrito pelo médico Lucas foi quase unânime na igreja cristã primitiva. O papiro de Bodmer, acho que né? Deve ser a Bodmer. Eu não sei se a pronúncia seria essa também, né? Século XIV, o mais antigo manuscrito conhecido contendo o início do Evangelho, que data de cerca de 200 depois de Cristo. Usa o título Evangelho segundo São Lucas. Dá uma pausa aqui. Lembram que nas aulas anteriores, quando falamos do cânon, depois falamos dos manuscritos, a manuscritologia, eles, quando faziam as suas cópias, faziam a cópia sem espaçamento, em letras maiúsculas ou unciais, geralmente era assim, e depois encadernava esses papiros em folhas uma ao lado da outra e encadernavam criando os códices. Mas em algumas cópias, eles faziam exatamente isso. Alguns copistas, já sabendo da tradição, acrescentavam em cima de quem era aquela obra, Evangelho segundo São Lucas. Então dá para ver aqui, nessa parte superior, que tem alguma coisa relatando sobre isso. Porque nós sabemos que a maioria dos evangelhos, como eles não se autodenominaram, e nós temos o reconhecimento da autoria pela tradição ou por relatos inclusivos no próprio no livro, né? Que seriam aqueles relatos internos. Então, é interessante essa afirmação. Não sei se vocês conseguem ver, deve ser essa parte aqui, tá bom? Então, é interessante. Olha, mais uma vez, lembrando que isso, esse papiro, 100 e poucos anos depois do escrito original. Ou seja, irmãos, é um documento histórico maravilhoso, né? Tá bom? Alguma dúvida? Não. Joia, pode continuar lendo, por favor. O cânon Muratori, 170 depois, declara ser Lucas o autor do Evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos. Então, mais uma vez, né, você vê, o ano 200, menos 100 e poucos anos, e agora aqui, o ano 170 depois de Cristo, ou seja, praticamente 100 anos, né, depois do escrito, tendo que deve ter sido escrito por volta da década de 60, 70, então é interessante, né? Continua, por gentileza. A autoria lucana é atestada por vários pais da igreja: Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio de Cesareia. Fantástico. E agora aqui as obras, né? Olha, continuando, pode ler para nós, Júnior? Lucas, em grego, significa luz. Lucanus, ou Lucilus, em latim. Era grego, vocabulário rico e elevado, gramática precisa, indicando que a língua materna só poderia ser o grego. Dá uma pausa aqui. Possivelmente ele era grego, possivelmente,
por ele ser também, nós veremos à frente, um médico. Vocês sabem que o médico é uma pessoa estudada, e então, na realidade, o médico ele é praticamente um cientista da saúde e da vida. Logo, você nota no escrito e na literatura do Evangelho de Lucas e em Atos que é uma literatura muito rica de vocábulo. No Evangelho de Marcos, nós víamos que ele era rico de ideias, rico de criação, no sentido não como vocabulário, mas como ideias, como, vamos dizer assim, uma construção inteligente de uma narrativa, vamos dizer assim, como nós vimos nos slides anteriores, eu esqueci agora a palavra, ele era vocabulário pobre, mas rico de ideias no sentido de a maneira que se escreve, a maneira que você monta o livro. O estilo, né? O estilo, né? Os acontecimentos, a maneira em que ele apresentava. Né? Agora, já Lucas, além da beleza literária, também tem a beleza do estilo. Então, isso é muito interessante vocês olharem e verem, porque... e também, possivelmente, ele dominava muito a língua materna, que era o grego. Por isso, também facilitava uma escrita mais rebuscada. Tá bom? Então, pode continuar, Júnior, por favor. Certo. Teoria improvável. Era um judeu helênico, nascido fora de Israel. Ou seja, é improvável. É uma teoria, a gente considera, mas é um pouco improvável. Possivelmente, Lucas foi o único gentil que escreveu o Novo Testamento. Gentil mesmo. É bem possível que ele era gentil, ele era grego, ele não tinha nada de traços judaicos e nem família judaica. Essa possibilidade de ser um judeu helênico é muito remota. E seria muito mais fácil admitir que ele era um gentil mesmo, tá bom? Continua, por gentileza. Prólogo anti-marcionita, 180 depois de Cristo. Continuou a servir solteiro ao Senhor. Morte, né? Isso. Morte em Beócia, na Grécia, aos 84 anos de idade. Lembra Marcion, o herege? Querendo ou não, irmãos, mesmo ele sendo um herege, mesmo as obras dele não sendo obras de uma doutrina que sirva para nós, quando ele escreve Marcion, e isso acaba sendo histórico, ele vai dar validade aos acontecimentos bíblicos. Por exemplo, ele acaba citando Lucas. Ou seja, e mesmo os textos deles como doutrina não sendo consideradas, a escrita dele acaba sendo uma escrita considerável, validando a autoria de Lucas como escritor do Evangelho. É interessante, né, irmãos? E é bem interessante, né, essa questão, né? Tá bom? E segundo esse Marcion, possivelmente ele continuou sendo solteiro e ele morre na Grécia, em Beócia, aos 84 anos, né? Pode continuar lendo, irmão? William Robert. Comparação de Lucas com Hipócrates, Galeno, Discordes e Aretem, médico do mundo do mundo antigo. Do mundo né? antigo. Essa ideia de Hipócrates e esses grandes médicos do passado, Lucas está entre eles. Deixa eu fazer até uma citação histórica aqui, irmãos, que isso é muito interessante. Como que era, nos dias bíblicos, a medicina? Hoje, nós sabemos que alguém, para fazer medicina, ou ele é realmente uma pessoa muito inteligente, competente, para poder passar numa universidade e, assim, fazer uma boa faculdade
de medicina, principalmente numa federal. Logo, a capacidade dele é acima da média, ou ele tem uma família abastada que pode dedicar aí seus 5 a 10 mil reais por mês pagando uma faculdade privada, tanto no nosso país quanto no exterior. Ou seja, ou é muito inteligente, ou tem uma família rica. Já na antiguidade, olha que interessante, quem fazia medicina, na realidade, não era quem era muito rico. Geralmente você pegava um escravo seu, ou uma família escrava que estava sob o seu serviço, pegava dentro dos escravos o mais inteligente, e aí você patrocinava como aquele dono daqueles escravos, e aí a gente pressupõe que quem tinha escravos era de um valor, era de um nível social bem elevado, porque se pressupõe que você tinha muitos recursos, eram comerciantes, era uma pessoa rica, e aí você encaminhava o seu escravo para uma escola de medicina ou para um grande médico, e lá ele aprendia a arte e a ciência de cuidar das pessoas. Depois de formado, ele voltava para o seu senhor, e ali ele cuidava tanto da família desse senhor, quanto também dos parentes mais próximos. Em virtude do conhecimento que ele tinha, dos benefícios que ele gerava naquela família, muitas vezes aquele senhor acabava dando a alforria para ele, acabava libertando ele da escravidão, porque agora ele não era mais, vamos assim dizer, é melhor você ter agora uma pessoa como seu aliado ou como continuar tendo ele como seu escravo, sendo que ele te gerou tantos bens para você e para todos os demais, tanto da sua família quanto os demais empregados. Então, é bem interessante que o contexto bíblico sobre os médicos é bem diferente do contexto contemporâneo. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isso. Já tinham ouvido falar? Não, gerou até um interesse, né, de saber. E como que era, assim, isso é na cultura judaica, a grega, diferia? Como que pelo que eu sei, até onde eu sei, Júnior, era um consenso geral daquela época. Tá. Um consenso geral do que geralmente acontecia. Porque vamos imaginar, Júnior e demais irmãos, um rei, ele precisava de médico. Um general, ele precisava de médico. Uma família rica precisava de médico. Ou você tinha um médico, ou você tinha que pagar para ser assistido. Então, pensa na hipótese, Júnior. Você faz parte do conselho de Herodes, você é um dos conselheiros de Herodes, eu sou um procurador, os demais alunos aqui são da parte do exército, são ali centuriões romanos, temos posse, mas não temos médico. Alguém fica doente. E vamos supor, Júnior, que você tem um médico. Então, nós íamos até você e falava, Júnior, estou precisando do serviço do seu médico. O que você faria? Você investiu naquele seu escravo. Nada mais justo do que agora você ceder o seu médico e de uma forma também onde ele ganhe dinheiro e você também, né? Então, era mais fácil e até mais conveniente você encaminhar os seus até por uma questão de segurança, né? Já pensou, Júnior? De repente, um opositor seu pede, olha, eu estou precisando do seu médico. E aí você fala assim, ó, dá um jeitinho lá e resolve esse problema. Porque fulano de tal ali, ele só me dá trabalho. Entendeu? Então, você vê, naqueles dias, assim como o envenenamento era uma coisa muito sutil, esses cuidados também eram muito sutis, né? Então, eu não, até onde eu sei, era de consenso geral da cultura judaica, sim, mas eu deduzo ser da cultura daqueles dias. Era um costume, né? Porque sempre precisamos de um médico, né? Pode ver, sempre houve essa necessidade, né? Você escuta ali quando Jesus cura a mulher que estava com suco de sangue, diz assim que ela gastou toda a sua economia com o médico, né? Exatamente. Né? Então, o médico que ali já servia,
ora porque recebeu a alforria, ora porque ainda estava trabalhando junto com o seu senhor, o médico era caro, né? Porque imagina, ele dedicava tempo, era estudos e outra, até hoje, ele coloca a cabeça dele na guilhotina, né? Se der errado, ele pode ser mal visto e até entrar em péssimos lençóis, né? Então é interessante, eu quis dar esse detalhe para enriquecer a vocês sobre esse tema, tá bom? Alguma dúvida, demais irmãos? Gil, irmã Cleusa, irmã Maísa, Não, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Então tá bom. Vamos continuando aqui. Pode continuar lendo, Júnior? Agora A única figura. A única figura do Novo Testamento a ser chamado de médico. Colossenses 4,14. Vocês verem como era raro, né? É. Não era uma coisa tão comum. E não foram muitos médicos que foram chamados para graça, né? Como? Para graça? Então, mas na realidade eu vejo que a questão maior, Júnior, era por causa dos custos e da dificuldade, né? Era muito mais fácil você ter um trabalhador, um soldado, um escravo, do que você ter como patrocinar o médico, né? Uhum. Pensa assim, a pessoa para ter o médico precisava ser um Zaqueu, um Mateus, Sim. né? Então eram pessoas de muita posse, deviam ser pessoas somente da corte, né? Continuando. Conhecimentos médicos de Lucas no Evangelho, no Evangelho. Aí tem os textos, né? 4:38, 5:17, 18:31, às 7:10, 8:44, 21:34. Em Atos 5 a 10, 9:40, né? Ou seja, são os textos bíblicos que mostram que sobre o assunto ele conhecia. Uhum. Ele nada com tranquilidade sobre essas questões. Uhum. Pode continuar lendo, Júnior? Mateus 19:24, Marcos 10:25, verso Lucas 18:25, agulha de cirurgião. Citando alguma coisa sobre essas questões ainda da medicina. Sim. Marcos 5:25 e 26, verso Lucas 8:43, proteção classista. Né? Uma pergunta, será que é uma proteção classista? Dando essa ideia também. Em Atos 28:10. Participação nas curas em Malta, né? Opa, lá em Malta, quando houve, será que ele acabou também tendo alguma participação? É bem provável. A gente tem que lembrar, irmãos, que nesses dias, tudo que se tratava da medicina era muito rústico, mas também não deixava de ser eficiente, tá, meus irmãos? Nós temos uma ideia que a única medicina que ela é boa é a moderna. E quando nós olhamos para a história da medicina, nós aprendemos muito com a história da medicina. Nós veremos que eles, mesmo de uma certa forma, de uma forma até eu diria rústica, eles conseguiam ter êxitos muito grandes para os dias, para as limitações. É como, por exemplo, irmãos, na medicina oriental, a acupuntura. Sim. Segundo os orientais, a acupuntura ela foi uma ciência muito bem desenvolvida pelos povos, tanto chineses, japoneses, coreanos, e ali dos tigres asiáticos, em que eles faziam coisas surpreendentes por causa da acupuntura. Nós associamos que a acupuntura tem um lado místico, sim, pode até ter em alguns setores, mas na realidade, quando nós estudamos como ciência, tem muito a ver. Tem muitas coisas muito interessantes, viu? Que a acupuntura acaba sendo também uma das áreas da medicina, como a medicina por base em plantas medicinais. Por exemplo, irmãos, há quem diga que até hoje na China, a maioria das farmácias na China, quando você entra lá, não são de remédios ou de drogarias, são farmácias homeopáticas. Você chega lá falando que está doente com tais doenças, eles vão lá, são prateleiras repletas de folhas, de grãos, de cascas, e aí você pede, eles preparam ali os kits e te dão. Aí eu te pergunto, isso resolve? Irmãos, eu particularmente acredito que se hoje
a nossa medicina contemporânea estudasse mais, unindo a história da medicina antiga, todas elas, e com a tecnologia que nós temos, a gente evitaria de tomar muitos remédios, iríamos consumir mais alimentos. É por isso que Hipócrates já dizia que o teu alimento é o teu remédio, e o teu remédio é o teu alimento, dando essa ideia de que na natureza está tudo pronto. Basta a gente saber fazer uma leitura certa do corpo, daquilo que comemos, daquilo que evitamos, e a gente vai ter uma vida mais longeva, viu? É uma opinião só um acréscimo, tá bom? Uhum. Agora vamos lá. Lucas, o historiador. Dá para ler para nós, Gil, por gentileza? Consegue ler, Gil? Gil? Não estamos te ouvindo. Tá ruim, viu? Não tá dando para te ouvir, viu, Gil? Apagou. Fala de novo, Gil. Tá não tá dando para ouvir. Não tá, não. Então, eu vou ler esse, que está bem pequenininho, depois a irmã Cleusa eu vou pedir para ela ler o próximo. William Ramsay o declarou como historiador maior do que Tucídides, Xenofonte ou Heródoto. Lucas, além de médico, além de detalhista, ele acaba sendo também um historiador. Então, olha que interessante, William Ramsay faz essa abordagem. Evidências internas, uso de fontes externas, ou seja, Lucas, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo sendo discípulo de Paulo, ele ainda vai buscar fontes externas. Alguns vão mencionar porque ele não se sentia confiável de escrever a partir somente das citações de Paulo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele se sentia confiável, mas ele, como não era uma testemunha ocular, ele foi uma testemunha oriocular, ele ouviu de Paulo o evangelho que Paulo pregou, os evangelhos que Paulo anunciava, e Paulo, querendo ou não, aprendeu também, vamos dizer assim, diretamente com Jesus. E, de repente, Lucas, quando vai conviver com os cristãos, também passa por essa experiência, simplesmente aprendendo com os outros. Ele fez questão de buscar mais fontes externas para autenticar a sua obra. Não, na minha opinião, não como dúvida, mas como demonstração da sua razão e da sua certeza e da sua convicção espirituosa. Sabe aquelas questões, irmãos? Eu quero até ensinar uma coisa para vocês. Nunca tenho... Queria mais evidência. Exato. Nunca tenho medo de uma cura. Se Deus realmente cura alguém ou faz um milagre, o médico vai atestar, as pessoas vão atestar, o mundo vai atestar, até o diabo vai atestar. Porque a gente não precisa de forçar o milagre. Porque o milagre, por si só, já é algo inexplicável. Muitas vezes a gente tem assim, uma certa maneira de pensar de que as pessoas não acreditarão no milagre. Não, meus irmãos. Elas podem até não concordar que foi um milagre, mas elas verão, elas falarão. Porque quando Deus atua na vida dos homens, é algo muito maior do que tudo. Então, eu acredito que Lucas tinha uma convicção profunda de que ele deveria escrever, sim, o Evangelho e Atos. No entanto, ele queria mais certeza. E aqui ele faz um papel de cientista e agora, como escritor da história, não deixa de ser um historiador. Por isso que William Ramsay faz essa citação, que ele era um historiador maior do que Tucídides, Xenofonte ou o próprio Heródoto. Né? E ele usa fontes externas, consulta a testemunhas oculares, trabalho de pesquisa acurado e é uma exposição cronológica. Isso é fantástico. Agora, aqui a gente vê, irmãos, como Deus respeita aquela questão
no sentido de permitir com que o DNA da pessoa participe da revelação de Deus. Lembra que nas minhas aulas anteriores eu disse que o grego pensa de uma forma, ele tem começo, meio e fim, partindo do pressuposto agora que ele é um grego, que foi ensinado, doutrinado por um judeu, mas ainda a essência grega estava nele. Mas ele não escreve a partir somente de um lado grego. Ele escreve de acordo com o discipulado judaico, de uma comunidade judaica, de uma revelação judaica, mas ele coloca ali o DNA dele como grego. Pode ver que ele faz uma exposição cronológica. E grego gosta muito disso, começo, né? Meio e fim. Para o grego isso é fundamental. Já para um judeu, não. O judeu tem começo, tem um meio, vários meios, várias opiniões e debates, várias saídas, atalhos e nem sempre um fim. Na semana que vem eles continuam onde eles estão diálogo, e assim é a mentalidade hebraica, né? Interessante, né? A metodologia grega era minuciosa. Exatamente. Por isso que ele falou, e ele diz lá no versículo, estou olhando aqui, o versículo 3, ele diz no final, versículo 4, né? Para que conheça a certeza das coisas que já estás informado. Ou seja, Teófilo já sabia parte, mas ele trouxe de forma minuciosa para que ele não tivesse nenhuma dúvida. Exato. E olha que interessante, né, Júnior? Teófilo, amigo de Deus, excelentíssimo, essa pessoa nobre que a gente já vai ver, possivelmente um cidadão romano da aristocracia, ou quem sabe, um grego também da aristocracia, é mais consenso que era um romano, mesmo ele tendo nome grego. Por isso que eu também acho que, na minha opinião, tá? Eu pendo mais para o lado grego, mas a gente sabe da influência romana, mas não tem problema. E eu considero a opinião dos maiores pensadores de introdução ao Novo Testamento. A grande maioria vai falar que era um cidadão romano. Mas olha que interessante. É uma autoridade, né? Excelentíssimo, qual é o pronome? É exatamente, uma autoridade. E então o que acontece? Você vê que para um grego, falando para um outro grego ou um outro romano, né, que tem, querendo ou não, tem toda a sua construção e educação também ali voltada, baseada no helenismo, você pode ver que essa questão cronológica e minuciosa para eles eram importantes. E olha a contribuição que teve para nós, né? Interessante, né? Continuando aqui, o único autor a fazer ligação entre a narrativa sagrada e a história secular. Olha, isso é muito interessante. Lá em Lucas 2, 1, 2, leia para nós, Júnior, e 3, 1. Ele faz uma ponte. Ele pontua a história. Ele dá uma pontuada na história mundial. Ok. Pode ler? Pode ler, por favor. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. Olha aí, que interessante. E agora o 3.1? 3.1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisanias tetrarca de Abilene. Ou seja, ele pontua acontecimentos históricos no meio do seu evangelho. Olha como ele acaba sendo fundamental com relação a essa questão da historicidade. Isso é fantástico. Muito bom? E o último ponto aqui, maior interesse biográfico sobre Jesus, seus antepassados, seus parentes, local e circunstâncias sobre o seu nascimento, seu relacionamento com as pessoas. Ou seja, ele também foca, ele também está dentro dos evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos semelhantes, que tinham ali abordagens parecidas, mas ele
ele vai um pouco mais na biografia, nos antepassados, nos parentes, nos lugares, no nascimento, na juventude, nos relacionamentos. Isso é fantástico, né? E ainda continuando aqui, Lucas, companheiro de Paulo. Trode, primeira referência a ambos, Atos 16, 10. Aqui em Atos 16, 10, irmãos, é a primeira vez que ele usa a expressão nós. Até então, não havia esse pronome. Nós. Ele simplesmente, enquanto está escrevendo Atos dos Apóstolos, ele está falando da vida da Igreja Apostólica. E um dado momento, em Atos 16, 10, ele coloca nós. Mas ele não cita eu, Lucas, estava... Ou seja, ele é discreto. Mas quando ele usa a primeira pessoa do plural, ele acaba mostrando que já estava fazendo parte agora da história. E depois ele continua também lá em Atos 20, do 5 ao 15, 21, do 1 ao 18, e 27, do 1 e 28, do 16. Então, olha que interessante. Ele participa das viagens com Paulo, ora ao lado de Paulo, e depois sendo aquele que vai estar registrando a obra de Paulo. Ele testemunha, além de companheiro, personagem, ele é uma testemunha, além de ser um companheiro do personagem central, que é Paulo, né? Relato de Paulo a Lucas. Eu acho que seu microfone está fazendo um pouco de barulho. Se você puder deixar ele bloqueado, por favor. Isso, obrigado, meu irmão. Relatos de Paulo a Lucas, Colossenses 4:14, o médico amado. Pode ver, Paulo chama ele de o médico amado. 2 Timóteo 4:11, somente Lucas está comigo. Filemão 24, cooperador. Nos finais da vida de Paulo, quem estava do lado de Paulo? Apenas o gentil Lucas, que foi ganhado por Paulo, que era amigo e discípulo de Paulo. Similaridade teológica e de vocábulos paulinos. A gente vê isso de uma forma universalista ou universalismo, em 4, 27 e 24, 47 do livro de Lucas. Fé salientada, 8, 12 a 18, 8. E amor aos pecadores, capítulo 15, naquela grande parábola, tanto da ovelha perdida, das dracmas perdidas, quanto do filho pródigo. O que seria essa similaridade teológica de vocábulo? Assim como Paulo foi um pregador que anunciou o evangelho a todo mundo, o evangelho de Lucas ele tem essa característica de atingir todas as pessoas. Levando a fé em Jesus também para todas as pessoas. E o amor aos pecadores para todas as pessoas. Então, data e local da composição agora. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Deu para entender essa questão da citação de Lucas lá em Atos? A gente ainda não chegou em Atos, mas deu para entender? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Querem fazer algum comentário? Graças a paz, pastor Johnny. Graças a paz, pastor, irmãos. Perdoe a paz. Graças e paz. Tranquilo, meu irmão. Então, tem alguma dúvida até aí, meus irmãos? Querem fazer algum comentário? Não. Deu para entender essa questão de Lucas, quando ele entra em cena no meio do Evangelho, no livro de Atos? Que eu pude perceber nesse final que você relatou, né? Expôs aí, que ele surtiu a influência de Paulo, né? Sim. Ele é discípulo na essência de Paulo, e o Evangelho de Lucas, poderíamos dizer que é o Evangelho de Paulo. Assim. Porque o maior influenciador e discipulador de Lucas foi Paulo. Exatamente. Paulo ganha Lucas em uma das suas viagens missionárias, ele acompanha Paulo, e depois, no final da vida de Paulo, ele está do lado de Paulo. Ele recebe a direção do Espírito Santo de escrever,
vai a Paulo, mas não para apenas em Paulo. Possivelmente, ele também vai a Jerusalém. É o que nós entendemos logo no começo do Evangelho de Lucas, e assim como também em Atos. Pode ver, ó, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Ou seja, ele está dizendo Marcos, Mateus, outros textos, outros que estão pregando, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Ou seja, ele investiga cuidadosamente desde o começo. Quando você vai fazer uma investigação desde o começo, você faz a pressuposição do quê? De que você vai para o lugar. Possivelmente Lucas foi para Jerusalém. Possivelmente Lucas viajou em todas as cidades onde Jesus andou. E possivelmente Lucas também vivia na igreja de Antioquia da Síria, conversando com cada um que ainda estava vivo ou que tinha relatado acontecimentos. E foi lá mesmo. Por isso que é fantástico a obra dele. Então, assim, você vê que ele realmente era muito cuidadoso. E lá em Atos 1:1, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, e aí ele continua essa segunda obra linda. Mas percebam, irmãos, ele recebe de Paulo, ele é treinado por Paulo, ele é discipulado por Paulo, quem sabe também por Silas, e logo depois disso, ele cresce e ele continua a aprender com os demais apóstolos, com os demais cristãos, e ele vai atrás. Não como que quem tem dúvida, mas como aquele que quer dar mais certeza. Essa é a minha opinião. Tá bom? Então, até aí tudo bem? Irmãs, Maísa, irmã Cleusa, Johnny, Gil, irmão Júnior, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Jóia. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Continuando aqui. Opa. Então, agora aqui, data e local da composição. Irmã Cleusa, consegue enxergar? Consegue ler para nós? Sim. Pode, então, por gentileza, ler. Data e local da composição. A polêmica lançada por B. Weiss, é isso, né, pastor? Não sei. Isso, eu creio que sim, né? Abominável da desolação. Em Marcos 13:14, citada por exércitos. Lucas 21:20, data aproximada 60 depois de Cristo, local Grécia, testemunho do prólogo anti-marcionita, 180 depois de Cristo, Roma, Atos 28:30, da Síria, 13, referências à cidade no livro de Atos. Joia. O que aqui acontece, irmãos, é que há algumas, vamos dizer assim, polêmicas sobre a data em que foi escrito o Evangelho de Lucas. Nós não temos assim uma certeza propriamente dita. Fica um pouco difícil de saber. Que nem, vamos ler aqui Marcos 13:14. Leia para nós, Juliano, Marcos 13:14. Eu vou ler Lucas 21:20. Olha só o que diz Lucas 21:20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, na realidade, o que nós deduzimos? Pode ler agora Marcos 13:14, Júnior.
Tá lendo? Eu não tô... Pode ler, seu microfone está bloqueado, Júnior. Ok. Joia, agora está livre. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Joia. Então, na realidade, aqui, irmãos, depois, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre essas questões, aqui nós vamos ter, por exemplo, um material que o nosso querido professor Jair deixa para nós, que é essa parte aqui, que é a parte que são acréscimos, né? São textos falando sobre o Evangelho de Lucas, que é um breve relato que o professor Jair passa para nós, tá vendo? Então, por exemplo, sobre essa questão aqui, ele vai trabalhar, eu até tomei nota de vários partes, que se desse tempo a gente leria com um pouco mais de detalhe, né? Mas aqui quando vai falar sobre essa questão da data, né? Olha só. Aqui ele vai fazer uma menção sobre esses assuntos com um pouco mais de detalhes, tá bom? Aqui, data. Mas é consenso que deve ter sido por volta, de fato, dos anos 60. Entre 58 ao 65. Você, então, fica dentro de uma média por volta dos anos 60, tá bom? Tá joia? Okay. Então, voltando aqui ao nosso slide, para a gente progredir. Agora, como a irmã Cleusa leu. Mas, então, qual é a data e o lugar correto onde, de fato, tenha sido escrito esse livro? A data temos como uma média dos anos 60. E o local é a Grécia? O prólogo de antimarcionista deduz que sim. Atos 28:30, ele está em Roma. Pode ter sido de Roma? Pode. E Antioquia da Síria? São 13 referências no livro de Atos. A maioria dos autores vão deduzir que o lugar mais provável de onde ele escreveu foi de Antioquia da Síria. Tá bom, meus irmãos? Mas são especulações também, tá? Tudo bem? Lê para nós, pastor Johnny, por gentileza. Data, destinatário e propósito. Agora. 60 depois de Cristo. Destinatário Teófilo, cuja identidade é desconhecida. A evidência interna indica que o livro foi escrito especialmente para os gentios. Esta dedução decorre do fato de que o escritor se esforça para explicar os costumes judaicos e algumas vezes substitui nomes gregos por hebraicos. E o propósito, dar uma narração coordenada e ordenada da vida de Cristo, como a viram testemunhas oculares. Lucas 1, do verso 1 ao 4. E o verso-chave, capítulo 1, verso 4. Agora, olha que interessante, irmãos. Esse é um livro que ele tem como proposta a evangelização de gentios. Deixa eu até fazer aqui uma leitura, que é bem interessante, dessa parte aqui que eu registrei para vocês. Olha só que interessante. Olha só aqui. Aqui, deixa eu aumentar a letra. Enquanto o Evangelho de Mateus foi escrito por um judeu para judeus, e Marcos foi escrito por um judeu para gentios, o Evangelho de Lucas foi escrito por um gentil para gentios. Agora a gente compreende melhor, então, o porquê Deus quis usar um grego que escreve de forma coordenada, começo, meio e fim, detalhado, para falar aos gentios, porque como o mundo tinha se helenizado, esse evangelho seria, eu diria, mais palatável e mais compreensível por todos. Verdade. Deus é sábio até em como ele faz o que faz. Não é verdade, irmãos? Não é maravilhoso isso? Linguagem universal, né? Uma linguagem universal, né?
Joia, meus irmãos. E agora aqui, vamos ver verso-chave, 1:4 de Lucas. Quem está com a Bíblia aberta pode ler. Vamos lá. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Joia. Maravilha. Ou seja, para que a gente tenha mais convicção, aprendemos, mas que a gente possa sedimentar esse aprendizado e ter mais convicção ainda de tudo aquilo que a gente aprendeu. Tá bom, meus irmãos? Vou dar uma pausa aqui na nossa gravação, porque agora aqui já está dando 1 hora. Uhum. Alguma dúvida até agora, meus irmãos? Não. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, Não. vamos dar uma pausa. E aí, logo na sequência, eu abro a segunda chamada, tá bom? Só um minutinho.